Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à primeira reunião da Sala de Acompanhamento da Região Hidrográfica do Paraná em 2026. Eu me chamo Diego Pena e vou conduzir essa reunião com vocês. Para a nossa reunião, nós teremos dois momentos. Primeiro, um bloco de apresentações, no qual farão apresentações o INPE, o CEMADEM e o ONS, e depois nós vamos abrir a palavra aos participantes antes do encerramento. Portanto, agora no início, eu passo a palavra ao Diogo, do INPE, para que comece sua apresentação. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os colegas. Meu áudio tá bom? Está sim, Diogo. Tá ok, então. Eu sou Diogo Arcego, meteorologista do Grupo de Clima do INPE. Vou apresentar aqui um apanhado da condição de chuva dos últimos meses e também o prognóstico para os próximos meses. Esse trabalho que a gente desenvolve em conjunto entre o INPE e o INMET. Pode passar, por favor? Iniciando com a parte de diagnóstico, então. Pode passar para a gente pegar. A gente tem na figura superior os acumulados mensais de chuva do mês de outubro, novembro e dezembro. No canto direito, o acumulado dos 3 meses. E, por outro lado, na figura inferior, a gente tem a anomalia de precipitação, ou seja, quanto que essa precipitação observada nos últimos meses de 2025 se diferencia em relação à média climatológica para esse mesmo período. Então, a gente nota que tanto nos meses de outubro, novembro, mas principalmente no mês de dezembro, os maiores volumes de precipitação na figura superior, né, marcados pelos tons de verde, se concentraram mais ao sul da bacia, né, na parte mais baixa da bacia, enquanto na metade mais norte, especialmente parte do estado de São Paulo, Minas Gerais, sul de Goiás e Mato Grosso do Sul, a gente teve baixos volumes de chuva, especialmente em outubro e novembro. Em dezembro, a gente até teve alguns acumulados pontuais, mas quando a gente olha em termos de anomalia, a gente vê que faltou chuva nos últimos meses de 2025 na maior parte da bacia, né? Em outubro de 2025, predominaram esses tons mais na casa de marrom ao preto, né? Indicando chuva abaixo da média. O mesmo observado no mês de novembro, embora no mês de novembro a gente tenha algumas anomalias positivas marcadas pelos tons de verde, especialmente sobre o Paraná, a parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E no mês de dezembro também a gente teve predominantemente anomalias positivas na parte mais baixa da bacia, né? Especialmente aí sobre a parte do Paraná, oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e novamente anomalias negativas mais ao norte. Quando a gente olha o consolidado dos 3 meses, então fica esse dipolo bem estabelecido, né? A parte mais ao sul da bacia com anomalias positivas, precipitações satisfatórias, até acima da média. E, por outro lado, à medida que a gente entra na faixa central do Brasil, no centro-oeste e sudeste do Brasil, aí vem faltando chuva, né? Outras bacias localizadas nessa faixa central do Brasil também estão com déficit de precipitação, e a gente vê que os acumulados de outubro a dezembro de 2025 chegaram a ficar de 200 a 400 milímetros abaixo da média em alguns pontos da bacia. Pode passar, por favor? Aqui a gente vê o cenário agora para janeiro de 2026, né? Até o momento, a gente não teve uma modificação tão significativa no padrão de chuva, embora nos últimos dias tenha chovido um pouco mais sobre o estado de São Paulo, parte de Goiás e Minas Gerais, né? A gente teve um episódio de Zacas, especialmente agora mais para o fim de janeiro, que provocou algumas chuvas um pouco mais generalizadas, volumes um pouco mais elevados. Mas quando a gente olha em termos de anomalia, né, o mês de janeiro, historicamente, é um mês que a gente tem bastante precipitação na região, ainda a precipitação em janeiro de 2026 segue abaixo da média histórica, com valores aí na casa dos 100 a 200 milímetros na maior parte da bacia. Pode passar, por favor? Aqui, só para exemplificar, a gente tem uma imagem de satélite da manhã de hoje, né? Não tem nenhum grande sistema atuando que organize de forma melhor a nebulosidade, então a gente tem algumas instabilidades bem dispersas pela faixa central do Brasil, nada muito expressivo até o momento, e agora a gente vai ver a previsão para os próximos dias. Pode passar, por favor? Partindo então para a parte de previsão de tempo e subsazonal, pode passar. Aqui a gente tem a previsão do modelo BAN, o modelo global do INPE para os próximos 3 dias, e aí a gente tem uma notícia relativamente boa, né? A gente vê que tem previsão de chuva
de forma mais generalizada, com volumes até um pouco mais elevados para boa parte da bacia nos próximos dias, começando a partir da sexta-feira e se estendendo até o fim de semana, com alguns volumes de chuva mais elevados sobre São Paulo, parte de Minas Gerais, especialmente na sexta e no sábado. Pode passar, por favor? Indo agora para uma previsão na escala subsazonal, né? Então aqui a gente trabalha com a previsão em termos de anomalia de precipitação. Os tons de azul destacam áreas em que é esperado que a precipitação fique acima da média no próximo período. Os tons mais em laranja, as áreas em que é esperado que a precipitação fique abaixo da média. E a gente tem sempre 4 semanas de previsão, né? Então a figura da esquerda tem a primeira semana de previsão, do dia 28 ao dia 3 de fevereiro. E a gente pode notar que na maior parte da bacia a gente tem uma previsão de anomalias positivas de precipitação, né? Então, esse final de janeiro e começo de fevereiro deve ser marcado por chuvas acima da média na região, como a gente já viu na previsão para os próximos 3 dias e se estendendo também para o começo de fevereiro. A segunda semana, na figura da direita, do dia 4 de fevereiro ao dia 10, também tem um cenário muito próximo, né? Ainda com anomalias positivas de precipitação previstas para a maior parte da bacia, especialmente mais a parte norte da bacia, enquanto no Paraná deve predominar uma condição de tempo um pouco mais seco. Mais uma, por favor. Aqui a gente avança mais um pouco no tempo, né, na previsão, na escala subsazonal. Terceira e quarta semana, o nível de incerteza aqui já se eleva um pouco mais, né, mas ainda assim, na terceira semana, do dia 11 ao dia 17, ainda predominam algumas áreas com previsão de anomalias positivas de precipitação. E quando a gente vai para a quarta semana, entre o dia 18 ao dia 24, aí já predomina sobre boa parte da bacia uma tendência de precipitações abaixo da média. Pode passar, por favor? E aqui, só para consolidar, né, uma previsão para os próximos 30 dias, do dia 28 de janeiro ao dia 26 de fevereiro, a gente tem um cenário que indica, né, uma condição melhor comparado ao que a gente vem observando nos últimos meses. Devem predominar precipitações acima da média sobre boa parte da bacia, talvez com alguns volumes de chuva um pouco mais expressivos que ajudem um pouco mais no nível dos reservatórios. Pode passar, por favor? E partindo agora para a parte final, a parte de previsão climática, né, na escala trimestral, pode passar. Sempre lembrando, a gente analisa primeiro a climatologia, né, especialmente da precipitação. Então, esse trimestre, fevereiro, março e abril, ainda tem os meses de fevereiro e março com precipitações abundantes, generalizadas e com bons volumes de chuva na maior parte da bacia. A partir do mês de abril, boa parte da bacia já entra numa condição de tempo mais seco, né, naquela estação mais seca, em que a chuva já não ocorre de forma tão frequente, ocorre de forma muito mais isolada e com volumes mais baixos. Então, em termos de climatologia de precipitação, na parte norte a gente ainda tem valores climatológicos na casa dos 500 a 600 milímetros, enquanto na parte mais média e sul da bacia, aí os acumulados já ficam um pouco mais baixos, na casa dos 200 a 400 milímetros. Pode passar, por favor? E aqui a gente tem a previsão elaborada em conjunto entre o INPE, o INMET e a FUNSEMI para o próximo trimestre, na figura da esquerda em termos de precipitação, na figura da direita em termos de temperatura. Na figura da precipitação, então, os tons de azul indicam as áreas em que é maior a probabilidade de que a gente tenha precipitações acima da média no próximo trimestre, e, por outro lado, os tons de amarelo ou vermelho indicam regiões em que é maior a probabilidade de que a precipitação fique abaixo da média no próximo trimestre. E a gente pode notar que na bacia, especialmente mais na parte sul da bacia, né, a parte mais baixa, a gente tem uma maior probabilidade de que as precipitações fiquem abaixo da média no próximo período. O que seria uma inversão do que a gente observou até agora, né? Nos últimos meses, a chuva nessa parte mais sul da bacia foi satisfatória, teve volumes de chuva até mais elevados do que a climatologia, e a gente teria essa pequena inversão para o próximo trimestre. Por outro lado, né, tem essa área em branco na parte mais norte da bacia, indica uma maior incerteza no prognóstico, né, uma igual probabilidade para as três categorias. A gente destaca que nesse período do ano ainda pode ocorrer a formação de ZACAs, né, Zona de Convergência do Atlântico Sul,
E esse sistema, posicionado um pouco mais ao norte, um pouco mais ao sul, ele pode impactar em termos de volumes de chuva, e por isso a gente tem uma maior incerteza, né? Até tem uma parte com uma maior probabilidade de precipitação acima da média sobre o estado de São Paulo, mas de uma forma geral a gente tem bastante incerteza ainda nesse cenário para o próximo trimestre para boa parte da bacia, o que exige um acompanhamento mais constante na escala subsazonal e as previsões na escala mensal. Já em termos de temperatura, a gente tem uma maior probabilidade de que as temperaturas fiquem acima da média no próximo trimestre, na maior parte da bacia. Pode passar, por favor? Diego, era isso que eu tinha para apresentar em nome do INPE. Eu agradeço o convite e fico à disposição para qualquer dúvida ou questionamento. Muito obrigado. Obrigado você, Diogo. Nós vamos prosseguir agora com a apresentação do Semadem. Acho que é o Marcelo que está aí, né, Celucci? Celucci, a gente não está te escutando, seu microfone está desligado. Agora, acho que sim. Sim, agora sim. Perfeito. Bom, Diego, bom dia. Diego, Diogo, colegas. Eu vou abordar alguns assuntos que o Diogo já mostrou, mas também vou acrescentar algumas informações mais da área de hidrologia e verificar outros modelos, né, para ver se existe coincidência ou não com o modelo do INPE. Vou tirar minha câmera e começando pela chuva, né? Decidi colocar esse mapa dos últimos 10 dias, porque os últimos 10 dias foram bastante particulares, com boa chuva, como o Diogo também falou, né? Na parte alta da bacia, nós tivemos um episódio clássico, bom, de zona de convergência do Atlântico Sul, que nós chamamos de ZACAS no nosso jargão meteorológico. Então, as duas bacias de cabeceira, Paranaíba e Rio Grande, tiveram chuvas acima da média, já o restante da bacia, chuvas bem abaixo da média. Na verdade, a precipitação ficou concentrada lá aí na região de Minas, Goiás e estados vizinhos. Então, esses foram os últimos 10 dias. Se a gente passa para a situação dos últimos 30 dias, já essa chuva dos últimos 10 dias aparece mais diluída. Bacia do Paranaíba tem a parte norte de normal para cima, mas a parte sul já está abaixo do normal. O mesmo com Rio Grande, a parte mais alta ainda de normal para cima, mas a parte baixa bem para baixo. Então, dá para ver, como o Diogo também destacou, que foi uma situação de curto prazo. E a bacia como um todo, nos últimos 30 dias, a figura é bem clara, apresentou chuvas abaixo da média. E se a gente parte para um período ainda maior, ano hidrológico, o que nós podemos chamar de estação chuvosa, aí vemos como, especialmente na região de cabeceira, Paranaíba, Grande, também Tietê, enfim, as chuvas estão abaixo do normal. E na bacia como um todo também. Então, nós tivemos agora uma conjuntura favorável, mas dentro de uma estação chuvosa, até aqui, pelo menos, bastante deficitária em termos de precipitação. De fato, a próxima figura faz uma estatística sobre a bacia como um todo, né? As barras azuis é a previsão não, a observação da chuva na bacia é a média em toda a bacia. E se a gente presta atenção nas quatro barras da direita, outubro, novembro, dezembro, janeiro, vemos que, na verdade, foi sistematicamente abaixo da média, inclusive setembro. Houve aquele aumento típico do início da estação chuvosa, né, de setembro para outubro, por exemplo, mas sempre ficando a precipitação abaixo da média. E no mês de janeiro, por exemplo, até o dia 28, mesmo com aquela chuva que nós tivemos nos últimos dias, nós temos 108 milímetros em toda a bacia, média dentro da bacia, e a média histórica é 201, ou seja, nós temos agora no dia 28, ontem, praticamente encerrando o mês, metade da chuva do mês de janeiro. E se a gente vai para a contabilização desde o início do ano hidrológico, 1º de outubro do ano passado até ontem, nós temos 471 milímetros, sendo que a média histórica é 633. Então, nós temos 74% da média de chuva até o momento, e isso depois de uma sequência de anos também marcados por seca. A gente agora olhando a parte do centro e da esquerda da figura, vemos que muito raramente
as barras azuis ultrapassam a média histórica, que é a linha preta. Na maior parte dos meses, a chuva foi abaixo da média e em alguns bem abaixo da média, como por exemplo também a estação chuvosa 23, 24. Bom, passando para agora um trecho muito importante da bacia, que é o trecho de Furnas, né, a parte alta da bacia do Rio Grande, uma das principais cabeceiras. Tem o gráfico de cima à esquerda, que é semelhante ao anterior, só que é específico para o trecho de Furnas. Os números são parecidos aos que nós tivemos, porque na bacia como um todo, porque estação chuvosa 25, 26 também está com 74% de chuva em relação ao MLT. Coincidência. Na estação seca, nós tivemos também abaixo da média, 78%, menos seco que no ano anterior, mas mesmo assim seco. Dezembro foi 70% da MLT e janeiro 61%, mesmo com as chuvas dos últimos dias. Em termos de vazão, aí no gráfico de baixo, houve uma melhora agora momentânea. Na estação seca, como um todo, foi 65% da MLT. Em dezembro, 51%. Em janeiro, 49%. Claro, até o dia 27, que foi feita a média, né? Ou seja, média de janeiro até o dia 27, metade da MLT. E agora, no dia 27 de janeiro, nós tínhamos vazões acima da MLT, 113%, obviamente a resposta àquela chuva dos últimos dias. Fazendo um diagnóstico da bacia e considerando como parâmetro, como elemento avaliador da bacia, a chuva e a vazão, vou comentar diferentes trechos, né? Primeiro, na parte das cabeceiras, são bacias de um tamanho médio, então aqui nós consideramos uma memória de 6 meses para classificar a situação hidrológica. E o que nós temos é uma situação de seca que nós chamamos de excepcional, né? Dividindo a seca em 5 categorias, nós estamos na quinta pior categoria, com a única exceção do trecho de embarcação no Rio Paranaíba. Mas depois nós temos em Itumbiara, no Rio Paranaíba, e em Furnas e Marimbondo, no Rio Grande, uma condição de seca excepcional. Os índices estão muito negativos e faz já um certo tempo que estão nessa condição. E, então, a situação se arrasta, né, durante vários meses, e isso se torna complicado porque depois um pico de chuva como o que nós tivemos não faz tanto efeito num cenário de seca tão prolongada. Na próxima figura nós temos subbacias da parte média-baixa, e na parte da direita temos os gráficos que correspondem à bacia do Paranapanema, Rosana, Capivara, que está em condição de seca moderada. A condição pior está em Jurumirim, na cabeceira do Paranapanema, condição de seca excepcional. E depois no Rio Iguaçu, a condição é de seca mais branda, seca moderada, usando aqui dados de Segredo, Salto Santiago e Salto Caxias. E passando para a parte maior, os trechos maiores da bacia, na próxima figura, que seria o trecho que está a montante de Porto Primavera e de Itaipu, nós novamente temos uma condição de seca excepcional. Inclusive em Porto Primavera, vejam, o índice está atingindo praticamente -3, mais baixo do que no mês passado e definindo uma situação de seca excepcional. Inclusive em Itaipu, está o gráfico embaixo da vazão, houve uma quebra de recorde mínimo para o mês de janeiro, 51% da vazão. Então, pelo menos desde 1981 até agora, é o janeiro mais baixo. Então, dá para ver que a situação da bacia como um todo está bastante complicada, e especialmente nos trechos aí de Porto Primavera, Itaipu e na parte das cabeceiras. Bom, passando para a parte da previsão, aqui vamos conferir em relação ao modelo do INPE também. Primeiro, a imagem de satélite de hoje, como o Diogo falou, não há nenhum grande sistema neste momento, frentes frias, nada muito relevante, porém, nós vamos ter nos próximos dias a formação de uma área de baixa pressão, aí mais ou menos onde está o círculo de traços, vermelho. E essa área de baixa pressão, ela vai organizar a umidade e a
chuva, portanto, mais ou menos entre essas duas linhas amarelas de traços, que pegam justamente a cabeceira da bacia do Paraná. Essa situação faz parte do que nós chamamos em meteorologia situação de bloqueio. Uma situação de bloqueio é quando a atmosfera fica estagnada, estacionária numa determinada situação. Então, desde alguns dias atrás e também para os próximos dias, nós vamos estar numa dessa situação de bloqueio e num aspecto mais favorável, ou seja, uma situação de bloqueio que nos favorece em termos de chuva, pelo menos na região de cabeceiras, na região sudeste e centro-oeste, que são as que mais precisa chover nesta época do ano, né? Só para lembrar, por exemplo, em meados finais de dezembro, nós tivemos uma outra situação de bloqueio, só que nós ficamos na área ruim, vamos dizer. A atmosfera estacionou numa situação desfavorável para a chuva, por isso nós tivemos altas temperaturas e pouca precipitação. Então, essas situações de bloqueio, elas duram, às vezes, algumas semanas, mas depois a atmosfera vai para outra situação. Então, essa situação chuvosa dos últimos dias e dos próximos que vamos mostrar, não significa, infelizmente, pelo menos não significa necessariamente que daqui para frente a estação chuvosa vai tomar uma outra dimensão, outro patamar, que agora vai engatinhar. Pode ser perfeitamente uma situação conjuntural e passageira. Bom, então, dito isso, na próxima figura nós temos a previsão do modelo americano, GFS, que está bem alinhada com o modelo do INPE, né? Nós temos na figura da esquerda aí a previsão para a próxima semana, desde hoje até o dia 5 de fevereiro. Os períodos diferem um pouco, mas basicamente a previsão é a mesma. E em tons de azul, as mais escuras, né? As áreas que vão ter mais precipitação, fundamentalmente Minas e em volta de Minas Gerais. E a figura da direita é a anomalia, também prevista para os próximos dias. Então, Minas, Goiás, parte de São Paulo, com chuvas acima da média, e a parte baixa da bacia, com precipitações abaixo da média. Isso é a primeira semana. A segunda semana continua, aqui também temos uma coincidência com o modelo do INPE. Então, nós vamos ter 2 semanas favoráveis para a parte da cabeceira, de alguma forma beneficiadas por esta situação de bloqueio. Difícil dizer se isso vai estar associado a uma zona de convergência ou não, mas acho que essa é uma questão técnica pouco relevante. O concreto, vamos ver na próxima figura, que nas próximas 2 semanas, então, nós vamos ter uma situação favorável, né, com chuvas acima da média, aí em São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, uma área que está precisando bastante precipitação. E, em compensação, vai chover muito menos lá no extremo sul do Brasil. Eu vou passar por algumas bacias em particular, começando pelas cabeceiras, né? Na figura de cima nós temos o total de chuva acumulada para as próximas 2 semanas. Aquela cor laranja que aparece é tudo que a gente quer ver, porque cor laranja significa acima de 120, 130 milímetros. E na parte de baixo está a previsão quantitativa em relação à média histórica. A média histórica é aquela linha azul que fica embaixo, ou seja, o que está previsto está acima da média histórica, tanto na primeira quanto na segunda semana. Então, nós temos previsão de chover acima da média no Paranaíba, eu diria consideravelmente acima da média, e também no Rio Grande. Seguindo na sequência, nós temos a bacia do Rio Tietê, né, a contribuição do Tietê, também com previsão de chuva acima da média. Já no Paranapanema, parte da direita, as chuvas estão dentro da média. Então, a gente começa a ir mais para a parte mais baixa e as chuvas já são menos volumosas. E, de fato, na próxima figura, que temos a contribuição do trecho montante de Itaipu e do Rio Iguaçu, aqui Itaipu está mais ou menos dentro da média, uma situação parecida ao Paranapanema, mas no Rio Iguaçu já está um pouco abaixo da média. E na outra figura, na próxima, é a bacia como um todo, né? Aí nós temos a distribuição da chuva à esquerda, muito mais na cabeceira, o que é uma muito boa notícia, e o total previsto na figura da direita, que pegando toda a bacia, também está acima da média. Há uma dispersão considerável entre as 30 previsões paralelas, que são feitas as 30 linhas de cores, mas vejam que todas as 30 previsões estão acima da média histórica. Então, pelo menos
qualitativamente há um claro sinal de chuvas acima da média, e também temos agora dois modelos apontando o mesmo cenário. Na próxima figura, o que pode acontecer, o que deve acontecer, o que está previsto, na verdade, em termos de vazão. E nós temos na figura de baixo aí a linha preta que indica o comportamento da vazão, que superou a média histórica agora nos últimos dias. Nós temos uma certa continuidade das chuvas e, pelo menos, esta combinação de modelos, modelo PDM com modelo que acabei de mostrar antes, GFS, está indicando que a vazão em Furnas, esse dado é para Furnas, deve se manter próxima da MLT, talvez ligeiramente abaixo. Se a gente considerar a MLT de fevereiro, 92% da MLT. E, bom, isso é o que nós temos por enquanto. Terceira e quarta semana, realmente está complicado. Nós temos aqui dois modelos. A previsão, os prazos de previsão, eles não coincidem totalmente, porque o modelo de cima ele utiliza 7 dias móveis e o modelo de baixo, o centro-europeu, semanas fixas. Então tem uma defasagem aí de 2 dias, mas fundamentalmente tem uma discordância entre eles. Mas eu diria que, juntando o que nós temos um pouco de experiência e o material que o Diogo mostrou, eu diria que na terceira semana poderíamos ainda talvez ter alguma certa inércia da chuva das semanas anteriores, mas na quarta semana essa inércia parece se perder. Então nós teremos 2 semanas com chuva acima da média, a terceira está em dúvida, talvez é mais para cima do que para baixo, e da quarta semana em diante já não temos uma previsão muito clara. Lembrando que pode perfeitamente voltar a chover abaixo da média no restante do mês, isso não temos ainda como saber. Na sequência, uma previsão de vazões do sistema GLOFASS, e cada figura representa uma semana, 6 semanas daqui para frente. E em termos de vazão, eu diria que a previsão aqui é mais fácil, infelizmente. O sistema está prevendo vazões abaixo da média, especialmente aí no que seria o trecho de Porto Primavera, também no trecho de Paranapanema, e muito por conta da seca prolongada, dos muitos meses que nós temos com chuvas e vazões abaixo da média, que de alguma forma está diagnosticado por aquele parâmetro TSI. Na parte das cabeceiras, nos Rios Grandes e Paranaíba, há um pouco mais de incerteza. Aqueles rios que aparecem na cor cinza, na verdade a vazão estaria no percentil 25 a 75, ou seja, é um intervalo muito grande. Mas o que está claro, né, que em todas essas semanas que estão aqui, até início de março, a calha principal do Rio Paraná, especialmente aí no trecho de Porto Primavera, tem uma muito alta probabilidade de continuar com vazões abaixo da média. As cabeceiras, até por ser menores e por ter uma previsão de chuva mais difícil, tem uma incerteza maior. Bom, já para ir terminando, questões oceânicas, que tem algum impacto na bacia do Paraná, não tanto nas cabeceiras, mas na parte média-baixa. Bom, nós estamos ainda numa situação do La Niña, porém, há elementos que nos dizem claramente que essa La Niña deve encerrar. La Niña, em tese, desfavorece, né, dificulta as chuvas na bacia, especialmente na parte média-baixa. Nas cabeceiras não tem um impacto muito claro. Então, o fenômeno da La Niña tem como um dos efeitos colaterais o esfriamento das águas do Oceano Pacífico, né, central. Essas águas agora estão mais frias, mas muito perto já da normalidade, 0,3. Isso seria considerado normal, mas para ser considerado já uma situação oceânica de neutralidade, essa condição deveria permanecer ainda por mais tempo. Mas, digamos, a intensidade das anomalias já diminuiu, e vejam que no Oceano Pacífico, perto da costa da América do Sul, já não tem mais águas frias, né, abaixo da normalidade. Então, isso claramente está indicando que esse fenômeno do La Niña deve encerrar assim nas próximas semanas, provavelmente. De fato, a próxima figura indica que o trimestre janeiro, fevereiro, março, no qual nós estamos, tem mais de 70% de chance
de transcorrer no que chamamos de situação de neutralidade. E essa situação de neutralidade deve continuar pelo menos até maio, junho, julho, e mais lá para final do inverno existe alguma possibilidade de um episódio quente. Não sabemos se será realmente um fenômeno do El Niño ou pelo menos uma condição do Oceano Pacífico mais quente. E para ir encerrando, a próxima figura são outros modelos combinados com previsões sazonais, que também mostram, assim como o INPE, grande incerteza na região centro-sul do Brasil, onde está a bacia, especialmente na figura do centro e da direita, há uma pequena indicação de alguma condição mais de chuvas de normal para abaixo do normal. Mas isso pode incluir, estamos aqui falando de 3 meses, pode incluir semanas chuvosas, como nós tivemos na última, e estamos prevendo para as próximas 2. Então, até justamente por essa dificuldade de prever sistemas específicos que podem causar muita chuva ou que podem inibir a chuva, é que essa previsão sempre tem uma confiabilidade baixa, especialmente em regiões que não têm muita influência do oceano, como é a região sudeste do Brasil. E a última figura é um exercício que a gente faz, um pouco teórico, mas que dá uma ideia do sinal, né, da vazão para os próximos meses. São projeções, justamente como é difícil fazer uma previsão da chuva para os próximos meses, então nós trabalhamos com cenários hipotéticos. Então tem 2 tabelinhas embaixo, né, que mostram debaixo à esquerda o cenário projetado para fevereiro e março, final da estação chuvosa, e embaixo à direita para o que seria a estação seca, abril a setembro. E os números representam cenários de vazão em função de cenários de chuva. Tem aquele cinza, que seria cenários com chuva dentro da média. Então, o interessante aqui é que o viés é negativo. Então, chovendo na média nos próximos meses, a vazão fica abaixo da média. 90% da MLT em fevereiro e março, uma vazão mais alta, claro, e 92% de abril a setembro. E chovendo 25% acima da média para fevereiro, março, vejam que ultrapassa muito pouco a média histórica, 104. Na estação seca pode ultrapassar um pouco mais. Chovendo 25% abaixo, aí a vazão vai 70%, 75% da MLT. Mas, enfim, o recado aqui é que temos claramente um viés negativo. Ele é um pouco menos negativo do que nós tínhamos no mês passado, e isso pode ser influenciado, obviamente, pelas chuvas dos últimos dias. Lembrando que isto aqui é para Furnas exclusivamente. E isso, então, as chuvas dos últimos dias podem ter melhorado um pouco os cenários futuros, mas nós temos, na situação da cabeceira, uma das cabeceiras, um claro viés negativo para o futuro. Então, esse é o material, também fico à disposição se houver dúvidas. Obrigado. Obrigado, Celute. Agora nós vamos entrar na segunda parte das apresentações. Eu vou chamar o NS para poder fazer sua apresentação. Se não me engano, quem está aí é o Leonardo, né, Leonardo? Isso, Diego. Muito bom Então, dia, fique à bom dia a vontade, o todos. espaço é seu. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Leonardo Tristão, vou falar um pouquinho aqui pelo ONS, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Vou trazer um pouco das condições aí do Paraná, tá? Então, a gente passa pela avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento da região hidrológica lá do Paraná. A gente começa mostrando um pouquinho do SIM e da região como um todo, e depois a gente entra especificamente nas principais bacias ali que compõem a bacia do Paraná, tá? E no final a gente traz um cenário de vazões naturais para as próximas semanas. Pode passar? Pode passar, vamos começar com o acompanhamento, então, hidroenergético da região. Nessa figura a gente traz a ENA, né? Seria a energia natural afluente ao subsistema. Começando com o Nordeste, então na linha pontilhada a gente tem o valor da MLT, a média de longo termo, e na linha cheia em azul a gente tem um observado, né, o que foi verificado para cada subsistema. Então, de maneira geral, quando a gente pega os 4 subsistemas do SIM, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, a gente tem uma defasagem da MLT, né, do que foi observado para a MLT, de maneira geral, quase todos os meses que estão
nessa apresentação indicam valores observados abaixo da média, tá? Destaque aí o Nordeste, essa figura começa lá em janeiro de 2025 e está indo ali até o finalzinho do ano de 2025, e para a região Nordeste, tirando o mês de janeiro, todos os outros valores vieram abaixo da MLT, tá? Do lado direito a gente tem o Norte, muito semelhante, o Norte ainda, além de dezembro, de janeiro, fevereiro e março, os outros meses praticamente abaixo da MLT, tendo esse pequeno descolamento negativo, tá? O Sudeste, muito similar ao que aconteceu ao Nordeste no ano passado, sendo que janeiro para o Sudeste ainda foi abaixo da MLT, ali 98%, e o restante do ano todo com vazões, com energia natural fluente, que pode ser traduzido para vazões aqui para a gente, abaixo da MLT, tá? Abaixo da média de longo termo. E o Sul, destaque um pouquinho diferente, o Sul acaba tendo uma sazonalidade um pouquinho diferente do restante do país. A gente tem um aumento ali das precipitações, praticamente no meio do ano, seguiu ali junho, julho, agosto, com valores um pouquinho acima da MLT, mas hoje a gente vem observando valores abaixo, tá? A gente pode passar? Aquela MLT, né, a ENA, agora a gente pode traduzir aquela vazão afluente nos armazenamentos dos reservatórios do subsistemas, tá? Só lembrando ali da divisão, 70% do armazenamento está na região Sudeste, depois 17% seguido do Nordeste, 7% no Sul e 6% no Norte. Então, o Sudeste, quando a gente pega os anos 24 na coloração azul, 25 na coloração preta e 26 agora em vermelho, a gente percebe como 24 e 25 foram bem semelhantes, mas como em 2026 a gente parte de uma condição de armazenamento no Sudeste abaixo do que a gente viu nos outros anos, muito por conta da precipitação das vazões que a gente teve, que a gente não teve no ano passado, né, nessa transição do período seco para o período úmido. De maneira similar o Nordeste, só que o Nordeste ainda parte de uma condição um pouquinho mais favorável, né? Ele está muito mais próximo do que foi observado em 2024 e 2025, agora com uma pequena tendência de subida. O Sul parte também de uma condição de armazenamento mais baixo do que os dos últimos anos. É comum, como a gente observa aí na tendência do Sul, esse início do ano a gente consumindo os armazenamentos ali da região sul do país, tá? E o Norte a gente está numa condição intermediária, né, mais perto do que foi observado em 2025, praticamente andando de lado, né, esse início do ano a gente teve até um ganho de armazenamento comparado ao final do ano passado, mas a gente ainda não viu essa tendência de subida como a gente teve em 2025 de forma um pouquinho antecipada, e em 2024 um pouquinho ali mais tardia, mais perto de fevereiro e março, que a gente tem a subida dos armazenamentos lá na região norte, né? Mas a gente tem, nesse primeiro momento, uma pequena indicação dessa mudança de tendência começando a subir o armazenamento na região. A gente pode passar? Agora mostrando um pouquinho do balanço de como cada subsistema do SIM tem ajudado aí na composição do atendimento à carga, até atendimento da geração de energia que precisa ser feita no país. Começando com o Nordeste, nessas áreas coloridas a gente divide a geração por fonte, então na cor verde a eólica, na cor azul a hidráulica, a vermelha a solar e a amarela a térmica, tá? E na linha preta a gente tem a carga, que é aquilo que a gente precisa gerar naquele subsistema para poder atender a demanda de energia, tá? Não é bem a demanda, mas a gente pode traduzir aqui para simplificar. Então, no subsistema Nordeste tem o predomínio da geração eólica, então praticamente tudo que está acima, toda essa geração que está acima da linha preta, significa que esse subsistema está exportando energia para os demais subsistemas do país, compondo aí, auxiliando na demanda do atendimento à carga do SIM, tá? Do lado direito a gente tem o Norte se caracteriza aí, tem um grande destaque da geração hidráulica, e principalmente bem característico a sazonalidade hidráulica que a gente vê no Norte. Em determinado momento as vazões aumentam bastante, então é possível ter uma exportação de energia para os demais subsistemas, enquanto ali no meio do ano, do meio para frente do ano ali até setembro, outubro, a gente tem uma redução dessa geração hidráulica, e aí é composto por geração térmicas, e aí o Norte passa até a importar energia dos demais subsistemas, tá? O Sudeste a gente tem a carga na linha preta sempre maior do que a geração do próprio sistema, indicando que o Sudeste está, de maneira geral, quase sempre importando energia dos demais subsistemas do país, com uma grande destaque para a geração da fonte hidráulica, atendendo boa parte aí da base desse atendimento à carga do Sudeste, tá? O Sul acaba variando um pouco, a gente viu ali que no meio do ano passado
a gente enfrentou uma situação mais difícil ali de afluência no sul, foi necessário reduzir a geração hidráulica, fica bem destaque aí em maio de 2025. Depois, quando as condições de afluência melhoraram, foi possível voltar a aumentar a geração hidráulica desse subsistema. Hoje, a região sul está com a carga um pouquinho acima do que está da geração do próprio subsistema, indicando aí uma necessidade de importação dos demais subsistemas, tá? A gente pode passar. Aqui a gente tem a bacia hidrográfica do Paraná, lá em cima, na porção bem no norte, a gente tem a bacia hidrográfica do Paranaíba, com os principais reservatórios. Em azul ali a gente tem a bacia do Grande, logo abaixo a amarela tem a bacia do Tietê, e no amarelo mais claro ali, mais chamativo, a gente tem a bacia do Paranapanema, que nessa sala a gente acaba não abordando, já que tem uma sala específica para ele, tá? Outros pontos importantes é que dentro da região sudeste, 53% de todo o armazenamento do SIM está na região da Bacia do Paraná, e quando a gente tira só o sudeste do país, 76% de todo o armazenamento que a gente tem no sudeste está aí na região hidrográfica do Paraná, tá? A gente pode passar. Mostrando um pouquinho aqui de como está a energia natural fluente pelas bacias que compõem o Paraná. Então, na linha amarelada e na alaranjada, a gente tem a bacia do Tietê e do Paranapanema. E aí, concordando aí com o que os colegas falaram um pouquinho antes, a gente teve maiores precipitações ali, somente na transição do ano de 25 para 2026, que subiram a vazão, as energias naturais afluentes ali, tanto do Tietê quanto do Paranapanema, enquanto o Grande e o Paranaíba a gente vê na cor azul e na cor esverdeada, eles mais baixos. E acabou que esse aumento das afluências, aumento por conta da precipitação que a gente teve no Paranapanema e no Tietê, isso acabou puxando um pouco o Paraná positivamente, para cima ali, principalmente em novembro e dezembro, mas hoje, quando a gente vem observando, o Paraná está bem mais baixo, bem mais próximo do que foi observado tanto no Paranaíba quanto no Grande, tá? Então, o Paraná está aí com 53% da MLT, Tietê 82%, o Paranaíba 57%, e o Grande 45%, e agora o Paranapanema com essa tendência mais baixa, com 44% da MLT. A gente pode passar. Agora a gente traz a vazão natural para as principais bacias ali da cabeceira do Paraná. E essa vazão natural a gente acaba dividindo em quartis, tá? Então, nesse degradê com azul mais escuro, a gente tem o terceiro quartil. No azul um pouquinho mais claro ali, intermediário, a gente tem a mediana, o segundo quartil. E no azul bem clarinho, a gente tem o primeiro quartil dessa distribuição da vazão natural. Além disso, na linha pontilhada, a gente tem o que foi observado no ano de 2024 e 2025, e na linha preta, mais forte, a gente tem exatamente o que está acontecendo nesse ano hidrológico 2025 e 2026. Então, começando lá com o Grande, o início do ano, o início do ano hidrológico, setembro, outubro de 2025, a gente observa que as vazões estavam abaixo do primeiro quartil, muito parecido com o que tinha sido observado em 24 e 25, mas agora, principalmente essas últimas precipitações que a gente teve no país, na bacia, a gente teve uma tendência de subida ali, as vazões no Grande chegam ali próximo da mediana, elas estão bem próximo do que foi observado aí para a mediana da estatística para a bacia, de vazão natural. Antes disso, praticamente, a vazão via sempre abaixo ou muito próximo do primeiro quartil, tá? No Paranaíba, de forma muito similar, o Paranaíba até essa subida foi mais expressiva, ela ultrapassou a mediana, ele chegou até a valores perto do terceiro quartil, mas de maneira geral, a gente vinha tendo um comportamento similar, perto do que a gente estava sendo observado no ano passado, e abaixo do primeiro quartil, pelo menos nesse início aí desse período, desse ano hidrológico de 25, 26, tá? Isso reflete lá na Calha do Paraná. O Calha do Paraná a gente observa até que estava muito parecido com o ano 24, 25, também com a maior parte das vazões abaixo do primeiro quartil, e agora a gente teve um aumento das vazões ali, um pouquinho antes ali em dezembro, janeiro, até teve um aumento das vazões que chegaram a tocar a mediana, e agora a calha principal do Paraná está com uma pequena tendência de subida, mais diferente do que foi observado no Grande e no Paranaíba. Essa subida é bem modesta, tá? A gente pode passar. Entrando agora de fato, mostrando um pouquinho de como está a operação dos reservatórios à luz das resoluções da ANA, então a gente pode passar. Começando aí com a resolução lá para a Bacia do Rio Grande, 193 de 2024. Então, Furnas, no mês de dezembro, se encontrava na faixa de atenção, então havia uma limitação, Furnas estava aí com 30% do seu volume.
Mascarenhas para dezembro estava acima de 70%, então numa condição normal de operação. O que a gente viu em janeiro? Essa condição se manteve, Furnas operando ali perto de 30%, teve um pequeno ganhozinho de armazenamento, e Mascarenhas de Moraes também operando numa condição normal, tá? E essa condição é esperada para o mês de fevereiro, a gente está aí no finalzinho do mês, e é esperado que essas condições se mantenham. Furnas aí perto de 30%, e Mascarenhas também operando numa condição normal acima de 70%, tá? A gente pode passar? Agora, começando aí com a regra para o Paranaíba, então a resolução 194, embarcação se encontrava abaixo dos 50%, então numa condição de atenção, operação de atenção lá em dezembro, e Itumbiara acima de 40%, numa condição de normalidade a operação para Itumbiara. Em janeiro, já os dois reservatórios operando numa condição em atenção, embarcação abaixo de 50% e Itumbiara abaixo de 40%. E o que é esperado para fevereiro? Nesse momento a gente já tem embarcação acima de 50%, é esperado que isso se permaneça aí durante o mês de fevereiro com uma condição normal de operação para a embarcação, e Itumbiara está arrumando aos 40, mas a expectativa é que ele ainda fique abaixo de 40, então tem uma restrição, tem uma operação em atenção para o reservatório de Itumbiara para o mês de fevereiro, tá bom? A gente pode passar. Mostrando agora as condições hidrológicas e operativas da Bacia do Rio Grande, pode passar. Aqui a gente traz a comparação dos anos 24, 25 e 26 para os principais reservatórios ali da Bacia do Grande, tá? Furnas, Mascarenhas, Marimonda e Água Vermelha. Furnas indicando aí na cor vermelha uma partida desse ano bem abaixo do que a gente viu nos anos anteriores, partindo ali de 30%, e agora com essas últimas precipitações é que a gente começou a ter uma tendência de subida no reservatório de Furnas, tá? Mascarenhas de Moraes sem muito destaque, a gente vem operando ali praticamente acima de 70%, como a gente operou nos últimos anos, tá? Marimbondo, de forma similar, a gente estava com uma tendência de consumo desse reservatório, a gente vinha numa condição bem baixa, ali perto de 20% desse armazenamento, e as últimas precipitações e a política operativa foi possível ganhar armazenamento nesse reservatório, uma subida até bastante expressiva, como a gente vê na figura. Água Vermelha vem andando de lado, com uma pequena tendência de subida, mas também parte o ano de 2026, uma condição inicial pior do que os outros anos, né, do 25 e 2024, mas a gente vem com uma pequena tendência de ganho também do armazenamento em Água Vermelha. Pode passar? A gente entra de fato na operação dos reservatórios. Na cor azul a gente tem a afluência, aquilo que está chegando às usinas, né? E na cor vermelha a gente tem a defluência, aquilo que está saindo das usinas. Em preto a gente tem o volume útil do reservatório associado ao eixo vertical da direita, tá? O percentual do volume útil do reservatório. E na cor cinza a gente tem um volume de espera, que é aquele volume de vazio que é necessário deixar no reservatório para amortecer eventual cheia na bacia. Então, Furnas, a gente veio somente setembro em diante, a gente vem ver a coloração vermelha acima da linha azul, que significa que a gente está consumindo os recursos desse reservatório, que dá exatamente essa tendência na linha preta, tá? Consumindo essa tendência que a gente estava tendo no finalzinho do ano passado. Praticamente em dezembro e janeiro a gente começou a ver algumas precipitações, não ainda do mesmo patamar do que foi observado no ano anterior, mas algumas precipitações ali que pelo menos igualaram e fizeram com que o reservatório pudesse andar de lado e ter uma pequena recuperação. Essas últimas precipitações elevaram bastante a vazão que estava se observando na bacia, ultrapassou aí mais de 2.000 metros cúbicos por segundo. Hoje, na data aí no dia 27, a gente estava com a fluência em torno de 1.800 metros cúbicos por segundo, enquanto a defluência tem sido aí perto de 500, acima de 500 metros cúbicos por segundo, 560 atualmente, tá? E aí, com essa diferença, com mais vazão e saindo menos, a gente tem essa tendência de recuperação do reservatório de Furnas, perto aí de 37% do seu volume útil, tá bom? A gente pode passar. Agora, Mascarenhas de Moraes. Mascarenhas de Moraes acaba trabalhando quase como uma usina a fio d'água, por mais que ele tenha um reservatório, a gente acaba, na maior parte do tempo, trabalhando com ela quase a fio d'água. A gente vem observando ali as flutuações do volume do reservatório, sempre tentando manter abaixo do volume de espera, tá? Então, a vazão afluente e defluente está aí perto de 700 metros cúbicos por segundo, e o reservatório operando perto de 70%, acima de 70%, aí com 71% do seu volume útil, tá bom? A gente pode passar. Vamos para Marimbondo. Marimbondo a gente teve um aumento das afluências ali em dezembro,
vê na coloração azul um pico bem expressivo, mas eu chamo a atenção para a operação que foi feita em marimbondo. A gente conseguiu reduzir bastante a defluência de marimbondo, a gente vê que está lá perto de 500, ali bem reduzido, e com as últimas afluências que a gente teve na bacia, foi possível ter esse ganho mais expressivo nesse reservatório, com 37, saindo aí de 20, estava com perto de 20%, e agora ele está arrumando aos 37% do seu armazenamento, tá bom? A gente pode passar agora para a água vermelha. Água vermelha de forma similar, chama atenção também para essa operação bem minimizada, que com auxílio dos agentes aí de geração foi possível realizar na usina hidrelétrica de Água Vermelha. A gente observa que a vazão afluente não foi tão expressiva como foi observado em Marimbondo, acabou que essa água ficou retida em Marimbondo, mas para Água Vermelha, por conta da operação que estava sendo realizada, a gente também conseguiu ganhar um pouco desse armazenamento, não tão expressivo como em Marimbondo, mas a gente também vê uma tendência de subida em Água Vermelha com 33% do seu volume útil, tá? A gente pode passar? Vamos agora para a bacia do Paranaíba, pode passar. De forma muito similar, Nova Ponte começa o ano bem mais baixo, né, ali perto de 30%, e vem praticamente andando de lado sem ganho expressivo do armazenamento, tá? Então, a gente teve alguma precipitação agora que teve um pequeno ganho, mas sem a tendência, como a gente acabou observando nas outras usinas hidrelétricas. Do lado, a gente tem emborcação. Emborcação acaba partindo por uma condição muito similar a 2025, e por conta da precipitação e até da política operativa e lá em emborcação, a gente tem essa tendência de subida do ano de 2026, muito similar ao que foi observado lá no ano de 2025, tá? Itumbiara, a gente também parte de uma condição de armazenamento pior do que os outros anos, né, mais baixo do que os outros anos, mas com o aumento da afluência, com as precipitações que aconteceram na bacia, a gente começou a ter uma tendência de subida, acumulando recurso em Itumbiara. São Simão, está lá já no exutório, praticamente da bacia do Paranaíba, acaba dependendo muito das condições de operação dos demais reservatórios, e o que a gente vem observando, que também parte de uma condição de armazenamento mais baixo do que os últimos anos, mas a operação, o consumo desse reservatório praticamente tem andado de lado, estável, sem nem tendência de subida, nem uma tendência clara de descida, praticamente andando de lado, tá bom? A gente pode passar. Agora a gente entra de fato na operação desses reservatórios. Nova Ponte, a gente observa ali, principalmente no finalzinho do ano, setembro em diante, um aumento bem expressivo da necessidade de geração nessa usina hidrelétrica, então um aumento de geração ali em Nova Ponte. E a partir de dezembro, janeiro, a gente vê um aumento das afluências e até uma redução da geração em Nova Ponte, mas ainda o ganho de armazenamento, né, ainda é pouco expressivo, né? Ele praticamente andou dezembro, finalzinho de dezembro e janeiro, perto dos 30%, e agora uma pequena indicação de aumento do armazenamento lá em Nova Ponte, perto aí de 31% do seu volume útil, tá? A gente pode passar? Emborcação, ali em novembro, a gente vê um uso bem expressivo do reservatório de emborcação. Em dezembro, por conta das regras da resolução, é necessário fazer uma redução na geração, então a gente vem operando aí com um valor mais baixo, perto aí de 110 metros cúbicos por segundo, e com o aumento das afluências que foram observadas nesses últimos eventos, a afluência é perto aí de 500 metros cúbicos por segundo, a gente conseguiu então ter uma tendência mais expressiva aí do aumento do acúmulo dos recursos nesse reservatório. Aí no dia já estava, então, no dia 27 estava com 49%, mas hoje a gente já está acima de 50% do volume útil desse reservatório, tá? A gente pode passar? Itumbiara, a gente tem muito claro aí o consumo, né? Desde setembro do ano passado a gente vê o consumo da energia dos recursos que estavam armazenados nesse reservatório. Chega ali novembro, dezembro, há ainda um uso mais intenso desse reservatório, e agora praticamente as coisas estão se igualando, a defluência tem sido aí perto de 630 metros cúbicos por segundo, enquanto a fluência nesses últimos dias deu uma aumentada, então perto aí de um pouco acima de 900 metros cúbicos por segundo, que deu essa tendência de recuperação no reservatório, com 37 rumando aí aos 40%, mas a expectativa é que esses 40 só venham em meados de fevereiro, tá? Pode passar? São Simão, então São Simão vem operando ali com um pouco do que
do restante da bacia, né, do Paranaíba, quanto a gente tem operado a montante, tem chegado de afluência lá em São Simão, então praticamente tem sido uma operação quase a fio d'água, em algum momento ele tem uma tendência de recuperação, tem algum momento que ele acaba gastando um pouquinho o reservatório, mas não tem flutuado muito além desses 30%, tá? A afluência 1.600 metros cúbicos por segundo, a defluência ficou aí perto de 1.500, que deu mais ou menos essa tendência de manutenção desse patamar no nível da usina de São Simão em 33% do seu volume útil. A gente pode passar. Vamos agora para a bacia do Tietê. A bacia do Tietê a gente acabou vendo mais precipitação somente ali em dezembro. Pode passar. Barra Bonita, a gente passou por uma condição, inicia uma condição mais favorável do que o ano de 2024, mas também numa condição um pouquinho menor do que o ano de 2025, tá? A gente teve o início, somente ali no finalzinho, tinha uma tendência de gastar Barra Bonita no final do ano passado, a gente vinha gastando de fato esses recursos, mas houve uma mudança no padrão de precipitação, então foi possível ganhar um pouco de armazenamento e vem operando aí Barra Bonita praticamente de lado, tá? Promissão sem muita observação, esse reservatório vem sendo operado ali praticamente a fio d'água, sem gastar e sem consumir o reservatório, mas também sem conseguir acumular muito recurso. Três Irmãos também acaba nesse momento até está numa condição melhor do que os últimos anos, mas também tem muito da operação que tem sido feita ali do Tietê, das precipitações que aconteceram ali no Tietê, que possibilitaram uma pequena recuperação aí do reservatório de Três Irmãos, operando acima dos anos de 2024 e 2025. A gente pode passar, a gente vai entrar agora na operação de fato desses reservatórios. Barra Bonita, como eu falei, no finalzinho do ano passado a gente teve precipitações que aumentaram, deram uma tendência de aumento aí no reservatório. Em janeiro a gente operou ele com uma condição um pouquinho mais baixa, até para controle do volume de espera, para controle ali do reservatório. Hoje, nessas últimas precipitações, a gente teve um aumentou, que resultou no aumento do volume armazenado, do recurso armazenado, e o reservatório tem oscilado aí perto de 70% do seu armazenamento, tá? A gente pode passar. Promissão, a gente vê, principalmente ali em dezembro, que houve um ganho, por conta das afluências, houve um ganho no armazenamento, então a gente tangenciou o volume de espera, e atualmente vem operando bem próximo do volume de espera, exatamente para não ocupar e manter a segurança na bacia. Então, a Promissão vem operando praticamente de lado desde o finalzinho do ano passado, início de janeiro, atendendo aí o volume de espera na bacia. A gente pode passar. Três Irmãos agora, também de uma maneira muito similar, ali no finalzinho do ano a gente vê na coloração azul um aumento das afluências, a usina de Três Irmãos, teve até uma pequena ocupação, né, rumando para a tendência, como a gente vê ali, e hoje vem operando praticamente abaixo, aí no limite ali, bem limiar ao seu volume de espera de 78%, e a usina aí com 77% do seu volume útil, tá? A gente pode passar. A gente mostra agora um pouquinho da operação lá da calha principal do Paraná, Jupiá e Porto Primavera, pode passar. Na cor azul mais clara a gente tem a operação de Jupiá, e na cor azul, nesse azul um pouquinho mais forte, a gente tem a defluência de Porto Primavera. Então, quando a gente começa a ver o gráfico lá no início de janeiro de 2025, houve uma necessidade sistêmica de uma geração mais expressiva, então a gente vê que as vazões ali, as defluências chegaram até 8.000 metros cúbicos por segundo. Em junho até agosto, a gente conseguiu minimizar, conseguiu manter a geração mínima em Porto Primavera e Jupiá. Setembro, outubro, houve necessidade novamente de um atendimento à carga, que necessitou desse aumento dessa defluência. O mesmo aconteceu ali em novembro, dezembro, e agora, desde aí do finalzinho de dezembro e início de janeiro, a gente tem conseguido manter a defluência tanto de Jupiá quanto de Porto Primavera minimizada aí nos 3.900 e nos 3.300, tá bom? A gente pode passar. Agora a gente passa, de maneira geral, mostrar um pouco o que é esperado para as próximas semanas no quesito de vazão natural. Pode passar. Diferente do que os outros colegas trouxeram, a gente aqui trabalha com o modelo SMWF, então pode ter uma sinalização um pouquinho diferente, mas o que vale é exatamente a sinalização, que acho que está muito perto do que o Celute trouxe, tá? Furnas, a gente teve um evento recente, então ultrapassou a MLT, como ele indicou. Há uma indicação para os próximos dias de uma redução
dessa vazão natural, mas a gente vê nas figuras, e principalmente nessas áreas coloridas, que há algumas possibilidades, algumas indicações até que a vazão ultrapasse a MLT, mas quando a gente pega essa faixa verde, que se concentra mais de 50% das amostras, né, do verde para baixo, a gente observa que a expectativa é que as vazões ainda para Furnas fiquem ali ligeiramente abaixo da MLT, um momento ou outro podendo tocar na vazão média de longo termo. Tá? Para Água Vermelha já é um pouquinho diferente, tem um evento de precipitação que pode ocorrer nos próximos dias, como foi mostrado, então para a Água Vermelha que está na porção mais baixa da bacia, é esperado nesses próximos dias ainda um aumento das vazões afluentes, chegando ali quando a gente pega a mediana, que é esse tracejado em vermelho bem no meio da figura, ele se aproxima bem perto da MLT para o período, tá bom? Já na bacia da emborcação, na bacia do Paranaíba, com reservatório de emborcação, algo muito similar ao que foi observado para Furnas, a gente observa para a emborcação, como se o pico das vazões naturais desse último evento já tivessem passado, uma tendência agora de recessão, voltando ali para uma condição de vazão natural abaixo da MLT para o período, tá? Com algumas indicações similares a Furnas, podendo tocar ou se aproximar da MLT. E de maneira muito similar, São Simão, que também está na porção mais baixa da bacia, ali praticamente no exutório do Paranaíba com o Paraná, com a calha do Paraná. A gente tem uma tendência para os próximos dias de um aumento ainda da vazão natural. É esperado que com esses próximos eventos de precipitação, aumente a vazão ali na região, até como uma indicação de superar a MLT nesses próximos dias, mas depois, de maneira geral, até corroborando com o que o Celucci falou, o que a gente tem é uma recessão mais para o final do mês de fevereiro e para o início de março, tá bom? Pode passar. Era isso, Diego, que eu tinha para apresentar hoje. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado, Leonardo. Então, nós agora vamos para o segundo bloco da nossa reunião e eu passo a palavra aos participantes para ver se tem alguém que deseja colocar alguma coisa. Bom, antes do encerramento, eu gostaria de convidar todos a marcar nas suas agendas a data da nossa próxima reunião, que vai ocorrer no dia 26 de fevereiro, às 10 horas da manhã. 26 de fevereiro, às 10 da manhã. Então, não tendo mais nada a colocar, eu declaro encerrada a nossa reunião de hoje. Muito obrigado a todos.